Muito obrigado à igreja do IACS pelo convite, pastor Rafael, passarmos juntos aqui esses dias. Para nós foi um momento muito especial também, os nossos filhos, e a gente louva a Deus por ver como Deus tem conduzido a sua obra em todos os locais, também aqui no IACS. Que Deus continue abençoando essa igreja ricamente. No último tema desta semana, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da nossa bendita esperança. De acordo com Tito 2,13, essa é a bendita esperança de todo crente, a breve volta de Jesus. O capitão José Bates, um dos pioneiros dessa igreja, deixou sua cidade lá no sul de Massachusetts, Fairhaven e New Bedford, onde ele morava. E ele foi lá para o estado de Michigan, com o desejo no coração de partilhar a notícia da volta de Jesus. E ele chegou numa cidade que, se não me falha a memória, naquela ocasião tinha cerca de 20 mil habitantes, chamada Battle Creek. Não havia um único adventista em Battle Creek. E quando o capitão Bates chegou lá, ele perguntou: quem é o homem mais honesto da cidade de Battle Creek? E mais de uma pessoa disse para ele: é um homem chamado David Hewitt, que trabalhava no posto do correio. E o capitão Bates foi até o correio e procurou por David Hewitt. E quando ele se encontrou com ele, ele disse: me disseram que você é o homem mais honesto dessa cidade. Se de fato você é, então você vai aceitar uma mensagem que eu tenho para você. E o capitão Bates pregou para ele sobre a volta de Jesus e pregou também sobre o sábado. E ele aceitou. Ele foi batizado e tornou-se o primeiro adventista de Battle Creek, cidade esta que viria a se tornar o berço do adventismo mundial. Numa reunião, no dia 1º de outubro de 1860, eles estavam buscando encontrar um nome para a nossa igreja. Tiago White sugeriu: vamos nos chamar Igreja de Deus. Mas o parecer não agradou a todos. E David Hewitt deu então a sugestão: vamos nos chamar Adventistas do Sétimo Dia. Adventistas porque cremos na volta de Jesus, e do sétimo dia porque guardamos o sábado. E esse nome pareceu bem à comissão. Então nosso nome foi votado. Posteriormente, a profetisa disse que esse nome tinha sido escolhido e era do agrado do próprio Deus, porque nós carregamos em nosso nome duas doutrinas pilares das Escrituras: a crença de que Jesus vai voltar e a crença na vigência da lei de Deus e dentro da lei o sábado. Então, quando as pessoas ouvem falar o nome Adventistas do Sétimo Dia, já é uma menção a duas doutrinas pilares da Bíblia. Todos nós estamos aqui nessa manhã porque nós queremos o céu, nós queremos a vida eterna, e essa vida eterna nos será dada quando Jesus voltar. Então nossas mais caras expectativas devem estar voltadas para esse acontecimento. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 1, e olha o que diz o verso 7. Eu acho que você tem aí de cor esse verso. Apocalipse capítulo 1, verso 7. A primeira parte do verso diz: eis que vem com as nuvens, mas o quê? Todo olho o verá. Quando abre-se o Apocalipse, a mensagem é:
eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Se você for para Apocalipse capítulo 22, verso 12, a tônica é a mesma. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Quando começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, eis que venho sem demora. Esta é a nota tônica do livro, bem como da Bíblia. São cerca de 1.500 textos na Bíblia que falam da volta de Jesus, 300 só no Novo Testamento. Se você vai para os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ali existem 7 igrejas, e nós estamos vivendo o período da 7ª, Laodiceia. Depois é a volta de Cristo. Se você vai para o capítulo 6 de Apocalipse, ali estão os selos, e a abertura do 7º selo está no capítulo 8. O 6º selo já foi aberto. Quando o 7º selo se abrir, será a volta de Cristo. Se você vai para Apocalipse 14, ali existem 3 mensagens que nós temos que pregar ao mundo. Mas quando terminam as 3 mensagens, Cristo aparece no céu com uma foice afiada, e uma voz sai do santuário dizendo: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. A ceifa é a volta de Cristo. Quando vamos para o capítulo 19, encontramos Cristo montado num cavalo branco, e ele vem vitorioso, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando chegamos em Apocalipse capítulo 21, vem-nos a linda promessa de que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Eis que faço novas todas as coisas. Nossos olhos devem ser fixados nesse evento, na volta de Cristo. A nossa vida deve orbitar em torno desse acontecimento. Mas nessa manhã, eu queria responder apenas a 2 perguntas, sem sair do capítulo 1 de Apocalipse. A primeira pergunta que eu queria responder com vocês: por que Jesus tem que voltar? Essa é a primeira pergunta. Por que Ele tem que voltar? Segunda pergunta: quem é esse que vem com as nuvens? Quem é Ele? Primeira pergunta: por que Jesus tem que voltar? Eu estava em Curitiba pregando um dia, e na porta da igreja, enquanto cumprimentava os irmãos, uma irmã se aproximou e disse: pastor Arilton, eu trouxe uma amiga à igreja nessa noite. O senhor podia orar por ela? E eu me aproximei dela e perguntei: você quer receber uma oração? Tem algum motivo especial? Ela disse: tenho, pastor. Há 6 meses eu era uma mulher casada. Desse casamento tivemos 2 filhas, que estavam com 3 e 5 anos. Mas meu esposo se tornou um homem violento. E pensando na proteção das minhas filhas, eu pedi o divórcio. Há 6 meses. Há 4 meses atrás, ele foi lá em casa. Pegou nossas 2 filhas e levou para passear. Ele matou as 2. E depois ele se matou. O senhor pode orar por mim? Nós pais temos o hábito de colocar nossos filhos na cama. Nós acordamos muitas vezes na noite para ver se eles estão bem. Eu fiquei imaginando aquela mãe, na primeira noite que ela dormiu em casa,
Certamente ela foi ao quarto das filhas. E quando lá chegou, elas não estavam. Porque o próprio pai tirou-lhes a vida. É por isso que Jesus tem que voltar. Eu contei para vocês essa semana que meu pai trabalhou 25 anos para uma empresa. Eu vi meu pai saindo de madrugada todos os dias. Acordava com um barulho de panelas lá em casa. Era minha mãe fazendo a marmita de meu pai. E antes que o sol nascesse, meu pai saía de casa. Ele só voltava à noite. E depois de 25 anos de trabalho, meu pai e seus companheiros foram mandados embora. E descobriu-se que a empresa não havia recolhido 1 centavo de direito trabalhista. Meu pai e os outros funcionários entraram na justiça. E literalmente, meu pai morreu brigando na justiça, sem ver 1 centavo. De 25 anos de direito trabalhista. É por isso que Jesus tem que voltar. Porque esses patrões, eles vão ter que dar conta de cada centavo que eles roubaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês que pode soar cômica, mas é muito séria. Você sabe por que o juízo dos ímpios vai durar 1000 anos? Eu acho é porque vai ter muito político na fila. Muito político. Pessoas a quem nós confiamos responsabilidades e a gente percebe que só lutam por seus próprios interesses, com exceções, é claro. Com exceções. As pessoas estão preocupadas em subir na vida, não importa em quantas tenham que pisar. A injustiça permeia nosso país. A cada dia somos assustados com decisões que não fazem a mínima coerência de acordo com as leis que regem esse país. Ruth Graham, esposa do pastor Billy Graham, que faleceram já. Mas eu vi uma entrevista dessa mulher e ela certa vez disse assim: se Jesus não voltar logo, ele vai ter que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. O sentido era, parece que por muito menos, aquelas cidades foram destruídas. Hoje, nós vemos pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Parece que a paciência divina está chegando no seu limite. Por isso que Jesus tem que voltar. Mas aí vem a pergunta: por que não voltou ainda? Por que não voltou? Porque de acordo com a parábola da semente, Jesus volta quando o grão estiver maduro. O mal já maturou. O problema é que o bem não maturou. A maldade já atingiu os limites que deveria, de acordo com as profecias. Mas o bem ainda não. Isso me faz lembrar um texto de Ellen G. White, onde ela diz que quando a igreja, quando a maioria, diz ela, dos membros da igreja, refletirem o caráter de Cristo, Ele virá para reclamá-los como seus. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a maioria dos membros da igreja ainda não reflete o caráter de Cristo. É por isso que Ele não voltou. Então esta obra do Espírito Santo em nossos corações, ela tem que avançar. E nós temos que abrir caminho para que o Espírito trabalhe. Cristo já poderia ter voltado. Estamos com anos de atraso. Segunda pergunta: quem é esse que vem com as nuvens?
Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 5. E eu queria ler com vocês duas características apenas desse que vem com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem é esse que vem com as nuvens? Primeiro, é aquele que nos ama. Você sabe o quanto Deus ama você? Nós, como igreja, às vezes cometemos uma falha. Nós doutrinamos muitas pessoas, mas não cristianizamos as pessoas. Inclusive, há uma tese doutoral defendida pelo doutor Paulo Silas, onde ele faz um estudo, uma análise dos estudos bíblicos da Igreja Adventista. E a conclusão dele é que nós temos por demasiado doutrina, mas pouco falamos de Cristo. Convencemos as pessoas do sábado e do santuário, mas elas pouco sabem de Jesus. E quando alguém pisa no pé dela na igreja, ela já quer ir embora. Precisamos primeiro levar as pessoas a Cristo. Essa deveria ser a nossa ênfase. As pessoas devem aprender o quanto elas são amadas. Esse que vem com as nuvens é aquele que nos ama. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu levasse o microfone até você e perguntasse qual é a pessoa que você mais ama na vida, a resposta está na ponta da língua? Tá, né? Qual é a pessoa que você mais ama na vida? Para alguns aqui vai ser a mãe, o pai, o esposo, a esposa, os filhos. Qual é a pessoa que você mais ama na vida? Na semana passada eu sepultei minha mãe. Foi-se uma das mulheres que eu aprendi a amar, além da minha esposa. E sabe por que eu amava tanto essa mulher de 91 anos? Porque eu já vi essa mulher tirar comida da boca para dar para os filhos. Eu vi essa mulher criar 9 filhos, dos quais eu sou o 8º. Eu vi essa mulher lavar roupa para fora, para ajudar no orçamento doméstico. Eu já fui com essa mulher com trouxas de roupa para a beira do riacho e batendo roupa nas pedras, porque não tínhamos água em casa. Ela lavava as roupas. Como não amar alguém que me amava tanto? Impossível. Só que o nosso amor humano, muitas vezes ele é resposta do cuidado que nós temos. E isso reflete uma lei do céu, que ensina que só o amor gera amor. É por isso que Paulo diz assim: nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, para que todo o que nele crê. Salvação é uma resposta ao amor de Deus. Agora olha para os filhos. Nós amamos nossos filhos. Nós daríamos nossa vida por qualquer um deles. Mas às vezes você se pergunta: o que esses filhos fizeram por você já? Aliás, um pacote de fralda Pampers, R$42. Ainda bem que já saíram das fraldas. Os 3 ali foram alimentados com leite de aveia e água de coco.
E a gente tinha que acordar cedo para ferver a aveia que estava de molho, bater no liquidificador, abrir coco, misturar para dar. Põe na ponta do lápis quanto um filho custa? Nem coloque, por favor. E sabe o que mais me admira? É ver às vezes dentro da nossa igreja alguns adolescentes, jovens, que acham que dinheiro dá em árvore, que não sabe quanto custa a calça que você está vestindo, não sabe quanto teu pai e tua mãe trabalhou para você usar o tênis que você está usando, ou a sandália que você está. E quando você faz uma retrospectiva, você percebe que você só sabe reclamar. Reclama de tudo, nada está bom. Esse é um alerta para os jovens de nossa igreja. Amem os vossos pais, digam a eles todos os dias que vocês os amam. Se estão longe, telefonem, mostre seu amor, porque um dia será tarde demais. No velório de minha mãe, o pastor dela se aproximou e disse: pastor Arilton, o senhor quer que um outro pastor pregue? Estava ele, o pastor da igreja, estava meu irmão, que também é pastor, estava meu primo, que também é pastor, estava o presidente do campo, estavam 3 departamentais, haviam vários pastores. Pastor, você quer que alguém faça a cerimônia fúnebre? Eu disse: não. Eu vou fazer. Eu coloquei na bolsa o meu terno novo para inaugurá-lo nessa cerimônia. Eu vou fazer. Eu tenho uma dívida para com essa mulher que não pode ser paga. Eu quero estar com ela até o último momento, porque ela sempre esteve comigo. É assim que nós amamos. E como Deus ama, não dá para comparar. Se você não lembrar de nada do que eu disser nessa manhã, eu queria que você gravasse uma frase, e que você levasse com você essa frase por todos os dias da sua vida. Deus não nos ama pelas coisas que nós fazemos. Deus nos ama por ser quem nós somos. Deus não nos ama pelas coisas que nós fazemos. Deus nos ama por ser quem somos, filhos e filhas. Não importa o que você faça da sua vida, o Pai sempre amará você. É isso que nós aprendemos com a parábola do filho pródigo. O filho gastou metade da herança, metade dos bens do pai. O filho se envolveu com más companhias. O filho se envolveu com prostitutas. Mas quando o filho voltou para casa, de acordo com Lucas 15, para mim o verso mais lindo da história é o verso 20, onde Jesus diz assim: vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Sabe o que significam essas palavras? Para que o filho pudesse ser avistado, enquanto era apenas uma silhueta no horizonte, isso quer dizer que os olhos do pai nunca saíram da estrada. O pai nunca perdeu a esperança de que o filho voltaria. E quando o filho voltou, o pai não o cobrou pelas más ações que ele havia tido. O pai o abraçou. O pai primeiro correu, depois o abraçou, o beijou e restituiu tudo o que ele havia perdido. É assim que Deus faz. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, aí sim nós podemos viver o verdadeiro cristianismo, porque ele é baseado no amor. Eu estava num encontro de jovens, um retiro espiritual de jovens, e enquanto observava a juventude brincando ali numa quadra poliesportiva, uma mãe chegou perto de mim e disse: pastor,
O senhor está vendo aquela garota lá do outro lado da quadra? E eu disse: qual? Aquela de vestido vermelho. Sim. Pastor, é minha filha, ela tem 14 anos. O senhor sabe o que essa garota me contou ontem? Essa garota nasceu na igreja. Nunca faltou lição de escola sabatina. Lá em casa nunca faltou o culto matinal e vespertino. Fizemos tudo por essa garota. E sabe o que ela me disse ontem? Que ela perdeu a virgindade com o namorado. E agora, pastor, o que eu faço? Minha vida arruinou. Eu disse: eu sei o que você faz. Atravessa a quadra, vai lá, dá um abraço nela, beija sua filha e diga que você a perdoa, que você a ama, que você vai estar do lado dela sempre. Porque se há um momento na história da sua filha que ela está precisando de uma mãe, é agora. Ela está desesperada. E você poderia morrer sem saber, a menos que ela contasse. Ela só contou porque ela confia em você. E ela está desesperada. É assim que Deus faz com a gente. Ele abraça, Ele perdoa, Ele restaura. Esse que vem com as nuvens, Ele nos ama. Ele ama você. Nunca duvide disso. Ele vai estar sempre perto, em todo momento que você precisar. Não há circunstância na sua vida em que Deus não vai estar do seu lado, para te ajudar em todos os momentos. Ele é um Deus presente. Eu sei disso. Há 11 anos atrás, nascia meu primogênito Rafael. Eu estava na sala de cirurgia com minha esposa. Nós optamos por parto natural. Alguma coisa aconteceu que meu filho demorou de nascer. Eu assistia tudo segurando a mão de Juliana, minha esposa. Quando a gente ouviu da médica dizer assim: busquem o fórceps. Eu nunca tinha visto um fórceps. E eles trouxeram aquelas duas garras de aço que se entrelaçam, prenderam a cabeça de Rafael e puxaram para fora. Cordão umbilical foi cortado, sem qualquer sinal de vida. E diante dos nossos olhos, Rafael foi colocado em cima de uma maca. E os médicos começaram a tentar fazer com que ele respirasse pela primeira vez. Colocaram um balão de oxigênio nele. Eu e minha esposa acompanhávamos a cena. Foram os minutos mais longos da minha vida. E enquanto os médicos tentavam o procedimento com Rafael, e eu e minha esposa olhávamos a cena, eu fiz uma oração muito breve. E disse para Deus assim: lá em casa tem um quarto. Nós colocamos na porta do quarto uma plaquinha com o nome Rafael. Eu não saio desse hospital sem meu filho e ele vivo. Eu não saio daqui sem ele vivo, porque o Senhor é Deus. 1 minuto se passou, 2 minutos se passaram, cada segundo uma eternidade. Até que Rafael soltou um grito e respirou pela primeira vez. Foi levado para uma sala de tratamento intensivo, porque esse tempo sem oxigenação poderia condená-lo
de várias formas. Todos os exames foram feitos e meu filho é perfeito. Nós não sabíamos que passaríamos por essa experiência, mas antes que isso acontecesse, o nome já havia sido dado, porque é um nome bíblico, que aparece uma única vez no Antigo Testamento. Mas Rafael em hebraico quer dizer curado por Deus. Não duvide da existência desse Deus. Ele vai estar do seu lado nos melhores e nos piores momentos, porque Ele ama você. E sabe qual a outra verdade desse Deus que está vindo? Ela aparece no verso 18. Em Apocalipse 1,18 nós lemos: sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. A palavra Hades nesse texto pode ser traduzido também como sepultura. Em outras palavras, Jesus é aquele que tem as chaves da morte e da sepultura, e Ele vai entregar para nós as pessoas que a morte levou. As pessoas que nós amamos e tivemos que sepultar, elas nos serão devolvidas. Cristo volta para isso. Meu coração estava pesaroso em perder minha mãe, mas confortado, porque todas as vezes que eu visitei minha mãe nos últimos anos, eu sou o único filho que está longe dela, estava longe dela. Todas as vezes que visitava minha mãe, na hora de ir embora, eu me aproximava dela e dizia: mãe, a senhora está bem? Ela respondia: estou, filho. Eu perguntava: mãe, a senhora está bem com Deus? Ela dizia: eu estou. Mãe, a senhora está bem para descansar se for necessário? Ela dizia: eu estou. Na última vez que eu perguntei isso, no ano passado, ela não falava mais. Mas quando eu perguntei: mãe, a senhora está bem para descansar? Ela balançou a cabeça. A morte nos separa por um período curto de tempo, mas Jesus vai voltar para devolver as pessoas que a morte levou. Nessa manhã, a Eliane, ela também quer estar pronta para a volta de Jesus. Ela tem 6 filhos. E ela esteve ausente da igreja por 5 anos. Mas nessa manhã, ela vai entrar no tanque agora com o pastor Rafael, porque ela tomou a decisão de voltar aos braços de Jesus. E eu queria convidar o pastor Rafael que entre com a Eliane, que nessa manhã vai selar sua fé com Cristo mais uma vez, através do santo batismo. Querida irmã Eliane, parabéns por sua decisão de voltar aos braços de Jesus. Nessa manhã, ao ser batizada, teus pecados todos serão perdoados, e teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. Em obediência à ordem de Cristo, nós pastores te batizamos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho um convite especial a fazer nessa manhã. Você quer mesmo ver Jesus voltar?
Você quer estar pronto para a volta dele? Nós vamos ter uma música agora, mais uma vez, com o quarteto. Enquanto eles cantarem, eu queria convidar você, que quer ver Jesus voltar, mas que ainda não passou pelo batismo, ou talvez precisa passar por um rebatismo. Quero convidar você nesta manhã a tomar sua decisão por Jesus. Quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você nesta manhã. Se você tem o desejo no coração de ver Jesus voltar, você precisa passar por esta cerimônia, porque quando somos batizados, nosso nome é colocado no livro da vida lá nos céus. Lá estão cadastrados os candidatos ao céu. Pode ser que você esteja aí na galeria, vou convidar você para descer. Vim aqui embaixo tomando sua decisão por Cristo. Enquanto o quarteto cantar, vai ser o seu tempo de tomar essa decisão. Eu quero fazer uma oração especial por você. Você que deseja ver Jesus voltar. Talvez o convite nessa manhã é para alguém que já foi membro da igreja. Talvez você está afastado, como 5 anos esteve essa irmã. Pode vir aqui. Mas deseja hoje voltar aos braços do Senhor e tomar sua decisão pelo rebatismo. Quero convidar você a vir aqui à frente. Louvado seja Deus porque vocês vieram aqui à frente. Louvado seja Deus por vocês. A igreja vai abraçá-los, vai ajudar vocês nesse momento, para que vocês em breve passem pelo batismo. Vai estar ao lado de vocês todos os dias como uma família, até que o Senhor volte para nos buscar. Ora comigo. Pai, é desejo do nosso coração ver-te voltando em glória e majestade. E naquele dia, estarmos todos prontos para ir morar contigo na eternidade. Por isso, Pai, alimenta o nosso coração com essa esperança. Obrigado porque essas pessoas estão aqui à frente e elas estão declarando que elas amam ao Senhor. Elas querem passar pelo batismo e estarem prontas no teu regresso. Por favor, Senhor, abrace cada uma delas nesta hora. Que o Senhor possa ajudá-las nessa caminhada. Abençoe também a tua igreja aqui no IACS. Que ela possa continuar se envolvendo cada vez mais e mais na missão de proclamar a tua volta. E de que enquanto nos envolvemos para abençoar outros, nós mesmos podemos ser abençoados. Una-nos cada vez mais como uma família e nos prepare a todos para o teu regresso. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.